Super Poker de volta aqui do BSOP Floripa. Estou com o craque João Bauer, que vai contar pra gente uma mão que ele jogou agora há pouco aqui no dia 1B do Main Event. Como é que foi a mão, João? Então, eu estava no blind de 150-300, tanto eu quanto o adversário estávamos aproximadamente com 30 mil fichas. Eu abro do início da mesa 10-10, faço 800. Ele estava jogando até o momento, já tinha mais ou menos 3 horas que eu estava jogando com ele, ele estava bem sólido, ele acaba tribetando para 2.700. A ação volta em mim, todos foldam, a ação volta em mim. Um detalhe é que ele também faz o tribet rápido, então tipo, ele não pensou bastante. Isso de certa forma indica uma força, principalmente vindo de um jogador sólido, que não tinha dado nenhum tribet até o momento. Eu acabo dando call. O flop vem 5, 4 e 2, com 2 cartas do mesmo naipe. Eu dou check e ele dá check novamente. Check novamente, bem rápido. Se ele tivesse um overpair, possivelmente ele já teria se betado, por ser um board que tem um flush draw. E se ele tivesse overpair, ele também teria pensado, em se betar num board tão conectado. Então, o fato dele ter dado check me demonstra que provavelmente ele não tem overpair, provavelmente tem mãos como As-Rei, As-Dama. Claro que mesmo o jogador sendo um jogador sólido, pode ter alguns bluffs, e alguns bluffs que às vezes acertaram parte desse board, um As-5, por exemplo, um As-4. Mas até essas mãos, talvez ele cogitaria em estar se betando. Beleza. Depois de check-check, o turn dobra um 6. Ficando 2 flush draws na mesa, 2 cartas de ouros, 2 cartas de copas. E uma coisa interessante é que no meu range tem praticamente todos os pares, né? Estando tão deep assim, sem blind deep, eu posso fletar esse tribet com todos os pares. Eu decido apostar por causa que eu acho que meu oponente pode ainda dar um primeiro call, quase rei, quase dama, com mãos que eu estou na frente. Como dificilmente ele tem os overpass, eu acabo apostando por valor, o 10-10, faço... ele tinha feito 2.700 para flop, pode ter mais ou menos 6.000 fichas, eu faço 2.500 fichas. Ele paga rápido e o river bate um valete, né? Então fica um board 6, 5, 4, 2, valete. Então muitos jogadores têm a tendência de ir para o check call nesse river e eu prefiro apostar novamente por valor. Por quê? Porque não é o tipo de river que o vilão vai blefar tanto, porque o range dele é um range, necessariamente um range forte no sentido de ter mãos como As-Rei e As-Dama. Como ele não blefaria, ele possivelmente não... É difícil ele ter algum draw, principalmente o draw do flop ele teria ser betado. Eu decido betar river e para ele pagar com ace high, sei que é difícil, mas mesmo ele não pagando com esse ace high, eu vou ganhar o pote sem que ele veja minhas cartas, e isso é outro ponto positivo. Então, mais um pote que eu ganho, mais um pote que a pessoa não vê minhas cartas. Vendo que ele iria blefar pouco nesse tipo de board, eu decido apostar, faço uma aposta, o pote tem mais ou menos 12.000 fichas, faço uma aposta ali de 5.000 fichas. Eu acho que essa aposta river poderia ser um pouco menor, então aí eu acabei errando. Como eu estou mirando ele me pagar com ranges tão fracos como um As-Rei, um As-Dama, ou talvez um As-5, eu acho que um bet menor river seria melhor, um bet de 25%, 30% do pote. Ele acabou foldando, né, e eu acabei puxando o pote. Mas o que é interessante dessa mão é ver que muitos dos jogadores deixam de apostar querendo check call nesse tipo de situação, onde o value bet é melhor nesse tipo de jogada, principalmente pela linha como o cara jogou. João, e se o cara chova river, como que você jogaria? Os caras da raise river, como que eu jogaria? É o tipo de board que o cara dificilmente vai dar raise com os overpairs que ele deu check, né? Vamos supor que ele deu check flop com as, com rei. Ele dificilmente me daria raise river, porque eu posso ter todos os pares, ou seja, posso ter todas as trincas, posso ter o 3 que está seguindo. Então, provavelmente eu iria de bet call se ele me desse raise nesse river. Acho que é mais ou menos isso. E se é um jogador mais agressivo, você no river você opta pelo check call? Não, a mesma linha também. Eu acho que eu tenho que pensar do mesmo jogo, do mesmo jeito, mesmo sendo um jogador mais agressivo. Tem algumas formas de você
não querer se colocar num spot complicado no river. E aí seria dando check call, mas o jogador agressivo dificilmente ele blefaria um pot desse jeito, porque ele não representa todas as coisas. O jogador agressivo ele teria a tendência de se betar mais vezes do que dar check nesse board. Os blefs deles teria a tendência muito mais de vir de bet flop, bet turn e shove river. É isso aí, pessoal. Mais tarde a gente volta com mais informações aqui do BSOP Floripa. Valeu.